Olá! Agora que você já me conheceu um pouquinho, sabe que eu sou médico, sabe que eu sou pediatra, sabe que eu sou pai de uma criança autista e tenho seriedade no assunto, sabe que eu não vou vender aqui milagres, cura, nada disso, que eu quero mostrar para vocês o caminho adequado do autismo. A gente precisa vir, antes de entrar em critérios diagnósticos, antes de falarmos sobre o tratamento farmacológico, antes de falar sobre exames necessários ou não, antes de falar sobre níveis de autismo, entender um pouco da história do autismo. Porque quando a gente olha a história nos lega coisas belíssimas ou não, mas algumas inverdades, alguns mitos são ditos tantas vezes que se tornam realidades. E hoje, quando a gente pensa na facilidade da informação, a cada segundo, uma mensagem no WhatsApp, um vídeo no YouTube, um vídeo nas redes sociais, olha isso aqui, isso daqui, isso daqui. E a gente precisa então trazer a história do autismo para que você esteja mais firmado em uma rocha, para que você não se perca nesse caminho. E quando a gente fala da história do autismo, eu digo que ela é importante porque senão muitos vão falar, o autismo é uma modinha, o autismo veio agora, agora a gente está tendo essa doença, essa condição, esse transtorno, e vocês vão perceber que o autismo ele é bem mais antigo do que a gente possa imaginar com relatos na literatura. Claro que as doenças psiquiátricas, as condições psiquiátricas, os transtornos do neurodesenvolvimento sempre existiram. Numa ordem natural, talvez há 150 anos atrás, 200 anos atrás, vivíamos em um meio mais rural, onde aqueles que tinham inabilidades ficavam cercados dentro da sua própria casa, não socializando, então não tínhamos ali o conhecimento muitas vezes da dificuldade que aquele vivia. Ou o contrário, como era uma criança que tinha muitas dificuldades, imagina, por exemplo, um autista severo nível 3, um verdadeiro autista nível 3 que não come. Se a gente tinha numa proporção de 30% de mortalidade infantil no século passado, qual que deveria ser a mortalidade de uma criança TEA nível 3, quando a gente está falando aí dos anos 1700, 1600, 1500? Essas crianças morriam, essas crianças não cresciam. Infelizmente, é uma realidade que a história nos lega. Porque se eu tenho de crianças típicas no século passado, nos anos 1900, quase 30% de mortalidade infantil, por parasitose, por desnutrição, você vai se lembrar muito provavelmente aí que o seu avô, sabe, o seu avô que já morreu já tem 10 ou 20 anos, ele tinha lá 12, 13 irmãos, sendo que 2, 3 morreram. Era assim. Até mesmo, talvez os seus pais, aqueles pais que tiveram 8 ou 9 irmãos, que é o meu caso, minha mãe ela tem 7 irmãos, então a gente tinha sim mais mortalidades infantis e lógico, os pacientes com maior dificuldades naturalmente sofriam mais. Mas de forma literal, agora de literatura, desculpa, e não apenas aqui refletindo a respeito de tudo isso, a gente começa a falar mais do autismo por volta ali do século XVIII, 1798, o conto de Victor de Aveyron. Victor de Aveyron, ele encontra um rapazinho, um menino, ele adota essa criança e que posteriormente na França, Victor de Aveyron na França, recebeu até um filme que foi inclusive premiado ao Oscar chamado Menino Lobo. E esse filme retratava um menino que tinha comportamentos que mimetizavam um animal, hábitos inadequados de comer, hábitos inadequados de socializar, dificuldade social, dificuldade de brincar. Então a gente começa aqui, opa, pera lá, então tem 200, 300 anos. Quando a gente pega na Índia, talvez alguns de vocês já viram uma imagem de um lobo ou um cachorro, a depender de como você olha a coisa, onde tem duas meninas assim debaixo da teta daquele cachorro, daquele lobo. A gente está falando das irmãs Amala e Kamala, que foram adotadas por um orfanato. A menor, a Mala, morreu logo depois ali naquele orfanato, e a Kamala, a irmã maior, que morreu por volta de 8 anos, tinham dificuldades na socialização, dificuldades na alimentar, não falavam. A Kamala, que também morreu mais tarde, ela terminou a sua vida ali por volta dos 8 anos, falando aproximadamente 50 palavrinhas. A gente sabe que um repertório de um adulto é 5, 7, 10 mil palavras, e a Kamala terminou aos 8 anos falando 50 palavras. Inclusive, a descrição é de Amala, a irmã mais nova, que ela tinha dificuldade de se alimentar, então naturalmente morria de desnutrição. Lógico, isso virou um folclore todo, por isso essas imagens e tudo mais. Então, a gente tem sim alguns relatos, não ainda com o nome de autismo, mas que a gente percebe nitidamente que se tratava de alguém dentro do transtorno do espectro autista, de uma forma, lógico, muito mais atenuada, uma forma muito mais expressiva do espectro, mas que estava ali, sempre bateu a nossa porta falando, olha, sempre existi.
isso não é modinha, isso não surgiu agora, como aqueles negocinhos que rodam ali, surgiu aqui agora nesse momento. Então não funciona assim. Mas trazendo na parte científica, a gente tem a primeira vez que a gente traz o nome autismo por Eugene Bleuler, em 1908. Ele traz ali, lógico, uma psicopatologia esquizofrênica, que dentro dessa psicopatologia esquizofrênica nós tínhamos uma retraição da socialização. O autismo, no início do século passado, ele estava muito associado à esquizofrenia. A gente vai ver que a gente consegue dissecar e mudar isso. Mas então, quando a gente traz ali inicialmente o termo, né, e até se a gente for pensar no próprio termo, né, autos, para dentro, para si, ismo, pertencimento a alguma coisa, né? Se você for pegar a palavra, por exemplo, islamismo, pertenço ao Islã, catolicismo, pertenço à católica, cristianismo, pertenço a Cristo, então pertenço ao meu eu, ao meu dentro, ao meu próprio, um retraimento de mim mesmo. Então, um termo, uma origem grega, com uma origem latina, a gente tem o termo autoísmo, pertenço a mim mesmo, dentro do meu mundo, na minha introspecção. E lógico, isso era a ótica que nós tínhamos no início do século passado, falando aí de 120 anos atrás. Depois de Eugene Bleuler, lógico, aí começa-se a haver cada vez mais descrições, relatos. Existe uma pessoa muito esquecida chamada Zunia Sukrayeva, em 1925 mais ou menos, ela descreve algumas características que depois Hans Asperger muito provavelmente a plagiou, e a gente vai falar sobre Hans Asperger, e seguindo de ordem cronológica, em 1943, Leo Kanner, ele descreve nos Estados Unidos crianças que tinham dificuldade na reciprocidade, na socialização, padrões restritos, dificuldade na comunicação. Esse estudo que Kanner fez em 1943 contava com 8 meninos e 3 meninas, e lógico, Kanner também ali, é importante dizer isso, ele deixou a entender que aquelas crianças eram pouco estimuladas pelos seus pais ou pouco cuidada, pouco incentivada, e fazendo até uma menção ali que talvez o pouco estímulo gerasse aquele transtorno. Depois de Kanner, em 43, nós temos o próprio Hans Asperger, pediatra austríaco que vivia na Alemanha, que muito provavelmente participou do regime nazista pelos registros históricos, trazendo ali uma ótica diferente. Ele falou os pequenos professores. Digo os pequenos professores porque quando a gente sempre fala de Asperger e de autismo, a gente vai perceber que este estudo publicado por Hans Asperger era diferente do publicado por Leo Kanner. Leo Kanner era criança que não falava, não socializava, não brincava, padrões restritos, aquela coisa toda que vocês conhecem. Já Asperger dizia pequenos professores, crianças que tinham dificuldades sociais, crianças que tinham dificuldades de comportamento, mas que falavam muito acima do que era esperado para a sua idade. Claro que esse falar, ele estava muito mais num assunto sobre o seu interesse, sobre as suas habilidades, sobre o seu hiperfoco, mais conhecido como pequenos professores. E aí, lógico, depois desses, ainda sempre fazendo uma associação direta com a esquizofrenia, a gente vive uma segunda fase que é a culpabilização da mãe, a culpabilização da família. Isso foi muito enraizado por um psicólogo que depois, inclusive percebemos que nem psicólogo ela, mas que de fato tinha ali muita facilidade com as palavras, tinha muita facilidade com o diálogo, tinha ali realmente uma sensibilidade grandíssima em persuadir, em falar e tudo mais. E esse personagem é Bruno Bettelheim, estava me fugindo na mente, por isso que eu demorei um pouquinho aqui, que eu estou tentando fazer de ordem cronológica. Bruno Bettelheim publicou artigos falando que aquelas crianças que não recebiam estímulo dos seus pais, estímulo das suas mães, tinham ali realmente comportamentos que mimetizavam o autismo. Inclusive, ele escreveu um livro chamado A Fortaleza Vazia, que traz isso de forma mais forte ainda, mostrando ali que era por falta de estímulo. Bruno Bettelheim tira sua vida já na sua senilidade, sem se retratar, mesmo tendo ciências de muitos estudos. Então, nós temos essa primeira fase de esquizofrenia, associação ao esquizofrênico, temos o nome autismo, temos alguns personagens importantes, como Eugene Bleuler, em 1908, temos o próprio Leo Kanner, em 43, temos o Hans Asperger, em 44,
que sim, cada vez mais está em desuso, porque em 2013 mudamos o DSM-5, né? Então, aqueles transtornos globais do neurodesenvolvimento e o síndrome de Asperger, ele entra como transtorno do espectro autista, mas há sim um desencorajamento para que a gente deixe de falar síndrome de Asperger. Isso muito por conta de um livro chamado As Crianças de Asperger, escrito por Edith Schaeffer, onde ela mostra claramente que Asperger fazia parte do regime nazista, mas não só fazia parte do regime nazista, ele também fazia parte de um grupo que decidia se aquelas crianças não educáveis viviam ou morriam. Então ele participou diretamente da morte de crianças não educáveis, que talvez sejam justamente crianças autistas. Então acaba sendo até um antagonismo, né? Alguém que ganha o nome de uma síndrome, mas que fez parte diretamente de óbito de crianças ineducáveis. Mas fato é que, independente se usamos o nome Hans Asperger, síndrome de Asperger ou não, é que a criança Asperger era uma outra criança. A criança Asperger é aquela criança que tem uma habilidade na fala muito avantajada. Porque quando eu falar sobre os critérios diagnósticos, vocês vão perceber lá, é não falar, falar pouco ou falar excessivamente, falar de forma inadequada, falar sem filtro, falar mais do que é o comum, porque se eu tenho uma criança de 18 meses, que eu espero que ela fale entre 10 e 50 palavras, se eu tenho uma de 400 palavrinhas, também não faz sentido. E a gente tem que olhar essa excepcionalidade. Claro, pode ser uma excepcionalidade, mas a gente tem que estar sempre atento a tudo isso. Seguindo essa ordem, depois aí com Bruno Bettelheim, fazendo esse desserviço, mas também nós entendemos que era o contexto, eu não tinha como avaliar essa parte genética, nós entramos no momento agora onde a gente começa a perceber os fatores ambientais e os fatores genéticos influenciando. Hunter faz publicações, mas tem uma em especial com gêmeos, mostrando ali essa associação, gêmeos com o mesmo transtorno. Hunter, inclusive na Inglaterra, que depois ele de alguma forma é reconhecido como um dos pais da psiquiatria, cria um dos primeiros checklists para que a gente possa estar atento ao TEA. E aí, agora, já na década de 80, principalmente com a mudança do DSM, enquadrando agora o autismo não mais como uma condição esquizofrênica, como uma condição mesmo, um transtorno do neurodesenvolvimento, ele ganha um lugar no DSM. O DSM, que é o transtorno de doença, o manual de doenças, né, psiquiátricas, ele ganha ali esse DSM. E aí, lógico, em 1980, começou-se a disseminar mais, ter mais informação a respeito do assunto. Então, o autismo, se a gente for parar para pensar, até em 1980 ele nem fazia parte diretamente dos transtornos, das condições que faziam parte ali desse DSM-3. Tem uma pessoa muito importante também, que é a Lorna Wing, mãe também de uma criança dentro do transtorno, uma menina, que tem a responsabilidade de pegar alguns estudos, principalmente do Asperger, ela que popularizou o Hans Asperger, na síndrome de Asperger, e aí, mediado a um movimento pop, posso dizer assim, principalmente com um filme relevante, 2 filmes inclusive, tem o Rayman, com Dustin Hoffman e Tom Cruise, e também tem um filme que não me lembro a mente agora o nome do filme, que é com Leonardo DiCaprio e Johnny Depp, até o pessoal vai colocar aqui ao lado, eles vão pesquisar e mostrar para vocês, que mostra ali o autismo e isso daqui começa a se popularizar. Claro que no caso do Rayman, uma coisa que eu poderia dizer assim inadequada, porque ele ali está falando sobre o Savan e a gente sabe que o Savan não é a realidade, não é aquilo que é muito natural. Claro que quando a gente pensa também a respeito do que a gente tem agora de informação, The Good Doctor, a advogada, autista advogada, eu nem sei, nunca assisti essa série, então a gente tem ali, lógico, alguns estereótipos, alguns arquétipos, talvez uma construção ou uma desconstrução do que é o autismo, mas a gente sabe que aí começa-se as pessoas saberem mais do autismo. Então, a história do autismo ela vai passando de Kerner, de Asperger, de Eugene Bleuren, de Bruno Bettelheim, Michael Hunter, Lorna Wing, na década de 80, e neste caso também começa o movimento cultural, e aí nós temos algumas mudanças, né? Em 94, está mais claro o transtorno do espectro autista para muitas pessoas, no caso da época o autismo, e aí em 94 nós temos a associação do CID com o DSM-4 para facilitar a compreensão em todos os lugares do mundo, e além disso alguns desserviços, por exemplo, como o próprio mito da vacina. Então, para você aí que fala, meu filho
tem autismo por conta de vacina, a vacina pode ser um desencadeador do autismo. Andrew Wakefield, em 98, publicou um estudo pequeníssimo que foi publicado no The Lancet, então um jornal de muita referência, um estudo com aproximadamente 12 crianças, só que nesse estudo, depois, jornalistas, investigadores conseguiram mostrar que ele tinha viés. Alguns até dizem que ele tentou patentear uma vacina que seria concorrente da que ele falou que seria a vacina que causaria o autismo. Além disso, as famílias falaram que muitas vezes foi mediado por advogados que encontraram essas famílias, ou seja, você começa a perceber um monte de viés nessa história toda, só que ele falou que a vacina tríplice viral poderia causar o autismo. No Reino Unido, a taxa de vacinação cai de quase 96% para menos de 80% e se gera um caos de saúde pública. Ele teve que se retratar, o jornal teve que se retratar, ele perdeu a sua licença, mas o mito da vacina ficou. Então é daí que surgem alguns mitos, por isso que eu falei a importância de tudo isso. Daí que surgem alguns mitos lá que Eugene Blair Bruno Bettelheim falou que a mãe poderia causar o autismo, nesse livro A Fortaleza Vazia, né? Documentos publicados. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Naturalmente, um pai que estimula pouco seu filho, um pai que não brinca com seu filho, um pai que deixa seu filho o dia inteiro na televisão, um pai que não está ali socializando seu filho vai ter atraso. Não há o que se discutir sobre isso. Mas dizer que é autismo, aí é uma outra história, porque eu vou ensinar para vocês qual a causa do autismo, no decorrer desse curso que eu estou proporcionando para vocês. E depois de 94, 98, o Andrew Wakefield faz essa besteira aqui, e aí a gente entra nos anos 2000, que eu posso dizer que é o ano que a gente consegue compreender mais profundamente que é o autismo. Um estudo importante publicado em 2014, com mais de 2 milhões de pacientes, mostrou ali que 70%, 80% daqueles pacientes foram acompanhados da década de 80 ao início dos anos 2000, ou seja, estudo com 2 milhões de pacientes, um estudo que acompanha da década de 80 aos anos 2000, mostrou que 70%, 80% daqueles pacientes tinham um fator genético. Por isso que a gente vai falar que o autismo é genético. E aí, até trazendo um pouquinho mais para a atualidade, em 2019, um estudo multicêntrico com cinco países diferentes, com 2 milhões de pacientes, um estudo publicado no JAMA em 2019, mostrou que 97% dos pacientes que receberam um diagnóstico autista, eles tinham uma base genética, e eu vou ensinar isso para vocês. Ou seja, o autismo, então, ele é genético. Não significa que ele é hereditário, mas existe uma herdabilidade de gene de 81%. Então eu tenho provavelmente genes que são relacionados ao autismo, minha esposa provavelmente tenha genes relacionados ao autismo, e aí quando eles sofrem uma expressão do meio ambiente, principalmente, sofrem uma expressão de tudo aquilo que vivemos durante a nossa vida toda, facilita com que ele seja expressado na forma de autismo, no caso do meu filho. Então nós temos a história do autismo dessa forma. Então o autismo passa por algo que não existia, passa por ser algo esquizofrênico. Quando a gente pensa até mesmo de forma muito atual, em 94, quando a gente tem ali a mudança do DSM-4 associando com o CID, a gente tinha uma prevalência de 2 para cada 10 mil. Então, por isso que muita gente, às vezes, nossa, eu ainda não entendo, o médico está prescrevendo ainda isso, o médico fala que é transtorno global de desenvolvimento, que é um termo desusado desde 2013, tá? Importante, eu já encerro aqui essa parte do autismo, em 2013 nós temos uma nova atualização do DSM, agora se transforma em DSM-5, onde nós temos ali a exclusão de alguns diagnósticos e a inclusão de outro diagnóstico que a gente chama de transtorno do espectro autista. Então, síndrome de Asperger entrou no transtorno do espectro autista, transtornos globais, que recebiam o nome de transtornos globais de desenvolvimento, eles também entram no transtorno do espectro autista. Síndrome de Rett, que vocês vão perceber que é uma coisa completamente distinta e diferente, sai do transtorno do espectro autista, sai do autismo, e a gente tem ali uma conformação e uma adequação desse DSM-5 de 2013, que está em vigor até hoje. Então, a história do autismo, ela é de muito sacrifício de muitas pessoas, ela tem questões culturais, ela tem questões relevantes que devem trazer reflexões a todos nós, mas o autismo não é uma doença, o autismo não é uma modinha, o autismo tem uma prevalência altíssima, altíssima, estou falando tanto autismo aqui,
É uma prevalência altíssima que naturalmente precisa da nossa responsabilidade. Eu, você, os profissionais, a família, a escola, todos envolvidos nesse processo. Obrigado e até mais.